Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre a vitória do Vasco 3-1 contra o Bahia. Resultado importantíssimo, até porque o Vasco se afasta um pouco da parte de baixo da tabela e passa a figurar no meio da tabela, pensando em coisas maiores assim na competição, não sufoco de rebaixamento, nada disso em comparação a tantos outros anos. E vamos ser sinceros que está se apresentando um novo Vasco da Gama. Tem muita gente percebendo e está evidente. Os jogadores têm se destacado, os fatores diferentes, quem chegou nessa janela de transferência do meio do ano. Fica ligado aqui nessa resenha que eu vou comentar com vocês um pouco sobre essa partida. Foi um Vasco que superou o erro no início para vencer de uma maneira tranquila. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, Vasco da Gama, Bahia, esse 3-1, vou te convidar a fazer sua inscrição no canal, que é muito importante para fortalecer, para ajudar. Falo isso a cada vídeo, você que me acompanha, que diariamente está acostumado, cada resenha que eu trago para vocês aqui, antes de comentar para valer sobre o assunto do vídeo, deixe esse recado que é importantíssimo, que é fundamental. Dá uma olhadinha nas playlists aqui, que tem muita coisa diferente sobre futebol. Vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar pra geral. Galera, vamos dar uma moral que já passou de 2h30 da manhã, eu tô trazendo um conteúdo pra vocês aqui sobre o Vasco, tá? Por favor. Cara, o que eu achei maneiro dessa partida é que tinha tudo pra ser um jogo complicado, porque o Vasco deu um mole ali na saída de bola no início ali, o Bahia aproveitou, tinha 1-0 no placar. Só que o Vasco soube construir, soube fazer o resultado, sabe? E por que eu digo pra vocês que é um novo Vasco? Porque vocês se lembram que no início da temporada o Vasco tinha uma jogada característica e tipo assim, tudo era voltado ao Vegete. E o Vegete recentemente não vive o seu melhor momento. E o Vasco tá rendendo, o Vasco tá progredindo, o Vasco tá evoluindo sem o seu principal atacante. É um Coutinho que tá brilhando jogo a jogo, já cotado em seleção brasileira, o Ryan que hoje esteve fora, mas um Vasco que funcionou no campo de ataque, sabe? É um Nuno que é um monstro da bola, que eu gosto pra caraca, sabe? E outros destaques eu vou comentar durante a resenha. Mas tem um novo Vasco se apresentando, e esse novo Vasco tem feito o torcedor acreditar, sabe? Hoje foi uma boa atuação, uma atuação segura. Claro que tem erros ainda para ser ajustado, defensivamente e tudo mais, só que, pô, tu vê um Robert Renan jogando, tu vê um Puma Rodrigues da vida se achando na lateral esquerda, que não é a posição de origem dele, Lucas Piton, que era o lateral titular, não tendo tanto espaço hoje em dia por causa do Puma, que tá entregando jogo a jogo, fez gol e tudo hoje, Cauã Barros, monstro da bola, pô, titular absoluto ali junto com o Hugo Moura. Então, é um novo time, de verdade. E isso tá escancarado. Esse time pode crescer ainda mais até o final da temporada. Talvez com o Vegete voltando a render, pô, fique mais forte ainda. O Vegete voltando a entregar gol, jogo a jogo, pô, tá maluco, sabe? Então tá muito satisfatório ver o Vasco assim crescendo, de verdade. Acho que o Vasco vai jogar brasileiro até o final do ano, até dezembro, para jogar a vida na Copa do Brasil. E acredito que até lá é um time que pode crescer ainda mais coletivamente. Individualmente tem destaques que tem chamado a responsabilidade. Hoje ganhou pelo fator Coutinho, chamou a responsa sim. Sem o Ryan, que é um monstro da bola, sabe? Então são fatores importantes que estão me chamando a atenção desse Vasco de verdade. Acho que dá para o torcedor acreditar que final do ano vai ser tranquilo, não vai ser nada de negócio de rebaixamento. E, cara, dá para esse time brigar e muito na Copa do Brasil contra o Fluminense na semifinal, de verdade. Eu acho que até lá o Vasco chega até com favoritismo contra o Fluminense, na moral. Então, hoje, o bacana disso tudo é que foi um time que superou o erro no início para vencer de uma maneira tranquila. E olha que foi um jogo estranho, né? Puxado para arbitragem. Pô, aquele lance lá que o cara deixou o pé no Coutinho, o juiz não expulsou, depois foi expulsar o Gianluca, ficava um jogo muito estranho relacionado à arbitragem. E mesmo com tudo isso, o erro no início, a arbitragem lá que, pô, foi terrível para os dois lados, tanto o Vasco quanto o Bahia saíram reclamando, mesmo com tudo isso, o Vasco venceu bem, cara, sabe? Eu acredito que tem muitos fatores positivos nesse Vasco atual que dá para acreditar que é sim um novo time e um novo Vasco da Gama. Então esperem que esses caras podem evoluir, esse time pode crescer, pode ganhar mais forma ainda. E, mano,
para a decisão lá de dezembro, eu acho que o time vai chegar muito mais forte ainda, como vocês nem imaginam, tá? É isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui. Diz aqui o que vocês acharam dessa resenha. Se inscreve no canal para fortalecer, para ajudar. É isso, rapaziada. Tamo junto.